Fala aí meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é Humberto e hoje eu vou mostrar para vocês os Blu-rays da trilogia O Hobbit em suas versões estendidas que receberam da Warner um acabamento primoroso em suas versões físicas aqui no Brasil. Por mais questionáveis que sejam as qualidades narrativas dos filmes, não dá para negar que essa trilogia é um belo adicional para a estante dos colecionadores e para os fãs da obra de Tolkien e seus derivados. Lançados entre 2012 e 2014, os filmes agradaram alguns, desagradaram outros, outros curtiram o começo, mas desaprovaram o fim. A realidade é que no final das contas, essa trilogia tentou replicar o sucesso triunfal dos 3 filmes de O Senhor dos Anéis e não chegou nem perto de alcançar o objetivo, tanto em bilheteria quanto crítica. Um dos maiores problemas desses 3 filmes é a sua extensão. O material base escrito pelo J.R.R. Tolkien e publicado pela primeira vez em 1937, que eu tenho aqui em mãos nessa edição em capa dura lindíssima, é um livro relativamente curto, que não passa de 300 páginas e dificilmente passaria mesmo se publicassem com fontes grandes. Em comparação, cada livro de O Senhor dos Anéis, que foram individualmente base para cada um dos filmes da trilogia de 2001, tem por si só o dobro de páginas de O Hobbit. Dessa forma, para preencher uma trilogia de filmes com adaptação de um livro de 300 páginas, eles tiveram que esticar muitas coisas que podiam ser resolvidas rapidamente e criar muitas situações e personagens que não existem em nenhum livro do autor só para completar as horas necessárias de cada longa. De toda forma, eu ainda sou um grande fã desses filmes, existem muitos méritos a se admirar e as horas adicionais na Terra-média que essa trilogia trouxe são sempre muito proveitosas quando decido fazer as tradicionais maratonas de O Senhor dos Anéis. E sem mais delongas, vamos dar foco para cada uma das excepcionais edições físicas da trilogia, começando por O Hobbit, Uma Jornada Inesperada, com esse título em letras douradas de alto relevo, assim como A Semente, que lembra uma noz, que na realidade eu só consigo correlacionar com uma cena do 3º filme, onde o Bilbo mostra que apanhou uma dessas sementes no Jardim do Bjorn e pretende plantar no Condado quando voltar. Isso não acontece porque em uma cena deletada do 3º filme, ele planta ela no solo onde ocorre uma batalha na cidade destruída de Dale, e isso não foi colocado nem na versão estendida, somente nos extras. Toda essa luva tem uma textura, dá pra sentir com os dedos. E aqui temos a lombada com versão 3D e 5 discos. Aqui atrás as iniciais do Bilbo Baggins, que dá certo em português também, Bilbo Bolseiro, interpretado pelo Martin Freeman. E agora vamos para a parte de dentro, que quando estava lacrado, essa imagem lenticular aqui veio na frente, como se fosse parte da capa. Porém ela na realidade veio solta, com um pedaço pequeno de fita atrás, e como eu acho a luva bonita e já tem o título ali, eu só guardei a arte aqui dentro. E temos um digipack com essa imagem do fim do filme, quando eles finalmente veem a Montanha Solitária. Aqui a lombada do digipack, que é mais limpinha. E aqui atrás com informações apenas da produção do filme. Agora abrindo temos um mapa mostrando bastante coisa, desde o Condado até Rohan e Gondor, e aqui em cima Erebor e a montanha. Então essa aqui foi a jornada de O Senhor dos Anéis, terminando em Mordor, escondida aqui no canto. E essa aqui foi a jornada do Hobbit. Aqui ao lado temos uma imagem do Gandalf no Condado, ou Mithrandir, que é o seu nome original, interpretado pelo talentosíssimo Ian McKellen. E agora vamos abrir completamente. Eu deixei sem os discos para facilitar na hora de mostrar para vocês. Eles estão aqui do lado e eu já vou encaixar tudo no lugar. Antes vamos ver as ilustrações de fundo. Aqui temos um pequeno resumo da edição e o conteúdo que temos nos discos. Tudo com artes em estilo de esboço. Essa daqui é a cabana do Mago Radagast no meio da floresta. Aqui temos o que provavelmente é Valfenda. E aqui também eu chuto que seja a caverna do Gollum, próximo de onde eles fazem a adaptação do capítulo Charadas no Escuro. Esse filme, no entanto, é o menos perdido dos 13 em relação à adaptação. Ele mantém muitas partes dos livros e converte bem a linguagem literária para o cinema. Consigo apontar, porém, 3 grandes problemas que acabaram sujando um pouco o filme. O primeiro é o uso excessivo do CGI, tem muita coisa que dá para ser feita com efeitos práticos para manter aquela essência da trilogia original. Computação pode ser mais barata?
Sim, mas estamos falando de um blockbuster e o diretor Peter Jackson já tinha feito isso antes. O segundo ponto são cenas estendidas em relação a comprimento. Por exemplo, todo o plot da chegada dos anões e o jantar é excessivamente longo e enrolado, e podia ser resolvido na metade do tempo que usaram. Por fim, uma última crítica com uma cena que está somente na versão estendida, na qual o Grão-Orc canta, e ficou muito desconexo na atmosfera do longa. Temos outros pontos fracos no filme, mas os que mais me incomodam são esses. Agora vamos ver os discos. O primeiro com o filme na versão estendida em 2D. Aqui ao lado, 2 discos com a versão estendida em 3D. Como ficou pesado, tiveram que dividir em 2. A impressão do segundo disco está um pouco tremida. E os outros 2 discos são os apêndices, ou seja, os extras, que foram divididos em muitos discos espalhados pelas diferentes versões que lançaram essa trilogia em mídia física. Então esse foi o primeiro filme. Agora vamos fechar tudo e colocar dentro dessa luva, que aliás é muito grossa, é a luva mais reforçada que já vi, muito bem feita, quem dera sempre fizessem coisas com esse nível de capricho, e é óbvio, isso se refletiria no preço. Mas agora vamos guardar essa edição e pegar o segundo filme. O Hobbit, A Desolação de Smaug. Esse daqui já vem com a capa do filme diretamente impressa na luva, também com alto relevo nos textos, no título, na borda e nos símbolos. Essa luva não tem uma textura tátil, porém ela simula visualmente o estilo das rochas que constituem Erebor. Inclusive aqui embaixo temos o Trono dos Anões, ocupado por Thorin por um tempo, e antes dele pelo seu avô, Thror. Aqui temos a lombada, dessa vez somente com 3 discos, pois não conta com a versão 3D. E aqui atrás, também com textura, o mesmo Trono dos Anões em Erebor, agora um pouco maior. Na parte interna, já no Digipack, temos outra capa alternativa, que inclusive eu acho ainda mais bonita e gostaria muito que estivesse na frente da luva, pois ela reflete com precisão o foco dessa segunda parte, que gira em torno do dragão Smaug e de seu tesouro roubado. A lombada do Digipack, bem simples, e a parte de trás. Abrindo, temos outro mapa com foco na Montanha Solitária e seus arredores, e aqui do lado o Smaug procurando pelo Bilbo, próximo à Pedra Arken, que é a grande ruína do Rei Thorin. Indo para a parte dos discos, temos 2 folhetos, um da cópia digital, vencida há anos, e outro com a propaganda de um card game de O Senhor dos Anéis. O resumo do conteúdo aqui ficou fora de centro, isso me incomoda um pouco, e nas ilustrações temos a Cela dos Anões no Reino dos Elfos, em Mirkwood, um trecho da Floresta das Trevas, onde eles são atacados pelas aranhas, o Reino dos Elfos, do Rei Thranduil, interpretado pelo Lee Pace, e Erebor. Esse segundo filme acabou recebendo mais críticas do que a primeira parte, ele também acaba estendendo cenas desnecessárias, e o curioso é que partes importantes e divertidas do livro vieram só através dessa edição estendida. O critério de escolha das cenas nessa trilogia para mim é um mistério. Isso se evidencia no último filme, mas aqui já começou a dar sinais de problemas. Eles também tentaram resgatar o plot do amor entre raças da Arwen e Aragorn através de uma paixão mal desenvolvida entre a personagem da Evangeline Lilly, a elfa inventada, e um dos anões, Kili, sobrinho do Thorin. Trouxeram de volta também o Legolas, que não tem função narrativa marcante, apenas nostálgica. Mas o filme tem um terceiro ato incrível, com uma das melhores versões de um dragão que já vi nos cinemas, interpretado pelo sensacional Benedict Cumberbatch, e finaliza com um gancho bem angustiante, prometendo um terceiro filme incrível, o que não aconteceu, na minha opinião. O primeiro disco tem o filme, em sua versão estendida, e os outros 2 são mais partes dos apêndices, contendo horas de extras na Nova Zelândia. Eu ainda acho esse um bom filme, me divirto pra caramba assistindo, tem cenas onde a fotografia é um show à parte, pena que a finalização da trilogia não foi das melhores, e vamos a ela, a terceira parte, agora.
O Hobbit, A Batalha dos Cinco Exércitos, que na realidade teve seu título alterado, pois durante a produção deveria ser chamado de Lá e de Volta Outra Vez, como o último capítulo do livro. Acabaram mudando, pois no começo do filme eles já estavam lá, se referindo à Montanha Solitária. Sem contar que eles precisavam de um título forte que evidenciasse a grandiosidade épica da guerra que planejaram para esse filme. Essa terceira parte, agora de novo com os discos em 3D, veio com uma capa lenticular e esse efeito fenomenal, de fato parece que tem profundidade, pessoalmente fica melhor ainda e temos alto relevo no texto dourado e nos símbolos aqui em volta. A lombada, indicando mais uma vez que são 5 discos. E na parte de trás, temos ilustrado um escudo com diferentes tipos de armamentos usados pelos soldados dos 3 exércitos principais. No Digipack, temos uma segunda capa com o Bilbo em meio à batalha, uma arte com muita edição, é bem evidente a manipulação das imagens, faltou um pouco de polimento. A lombada, bem simples, e a parte de trás com o mesmo símbolo ilustrado da luva. Abrindo aqui, temos o Bilbo voltando para o condado com suas lembranças da jornada e outro mapa da Montanha Solitária, dessa vez com as informações escritas em élfico, não consigo ler absolutamente nada aqui. Na parte de dentro temos todas as informações resumidas sobre o conteúdo da edição e começamos com as ilustrações do fundo. O Gandalf e o Radagast sendo puxados pelos coelhos, Erebor, que aqui parece estar em ruínas. Um detalhe chato é que essa parte infelizmente veio com dentes quebrados, o disco não parava aqui, então eu acabei fazendo uma gambiarra feia para o disco não soltar. Assim eu consigo colocar, deixar ele preso e tirar com facilidade. Nesse aqui também colocaram uma etiqueta de alarme no pior lugar possível, não dá para remover ela sem rasgar o Digipack. Continuando, temos a Cidade do Lago, depois da destruição. E essa última, que eu não sei ao certo se é uma representação de um dos anões trajados para a guerra ou se é uma das estátuas gigantes que ficam ao lado dos portões de Erebor. Esse filme, pelo menos na sua versão de cinema, evidenciou para mim que os envolvidos na produção não faziam a menor ideia do que fazer para completar as lacunas gigantes que devem ter ficado na hora de montar roteiros para 3 filmes com tão pouco material. Acontece que depois de assistir a versão estendida, essa sensação de cenas desnecessárias se acentuou, porque na realidade tem muitas cenas interessantíssimas que não foram para o cinema, e mais, muitas delas têm funções narrativas importantíssimas, tem inclusive material que está no livro, foi filmado e ficou de fora. E o pior é que deu lugar para cenas terríveis de humor duvidoso com um personagem ridículo que obviamente tem muito mais tempo de tela do que merece, e aqui eu estou falando obviamente do personagem Alfred da Cidade do Lago, interpretado pelo Ryan Gage. Muitas cenas, inclusive, estavam presentes no trailer e foram cortadas da versão de cinema. E é claro, isso acontece bastante com outros filmes, mas nesse caso a falta dessas cenas prejudicou demais a continuidade durante o longa. Uma pena, porque minha expectativa era bem alta. Por sorte, a versão estendida dá uma boa suprida na falta de lógica de algumas cenas, acrescenta trechos importantes, incluindo os do trailer que foram cortados. Aqui temos o disco do filme em sua versão 2D estendida, os discos da versão 3D, mais uma vez separado em 2 partes pelo tamanho dos arquivos, e por último, mais 2 discos de extras recheados com detalhes do processo de produção desse filme. Apesar de ser uma trilogia inconsistente que balança de um lado para o outro em relação à qualidade, divide opiniões e obviamente não é um dos melhores exemplos de adaptação, meu carinho por esses filmes é gigantesco. Em algumas maratonas eu prefiro assistir as versões de cinema do primeiro e do segundo filme, mas o último, pelos motivos que citei, é obrigatório que seja a versão estendida. E se eu pudesse, cortava mais um bom pedaço do filme que não faria falta. Aliás, se eu tivesse acesso ao material original, ouso dizer que conseguiria fazer um corte único condensando a trilogia ou no máximo 2 filmes sem enrolações. E essas são possivelmente algumas das edições mais bonitas que tenho na coleção, são sem dúvidas os filmes com as luvas mais caprichadas que eu já vi. Apesar de ter versões em 3D e 2D misturadas, o tamanho delas é exatamente o mesmo e visualizar elas uma do lado da outra em ordem na prateleira é de encher os olhos.
Todas elas vieram com um aplique removível, eu infelizmente não tenho mais eles. Lá tinha as especificações técnicas, todos os filmes têm áudio original e dublagem. Infelizmente veio colado com super cola, tô brincando, mas na hora de remover eu danifiquei eles e eu na realidade não me importo tanto assim com isso. Algumas dessas edições você ainda encontra com facilidade, outras nem tanto. Os preços não são tão acessíveis, mas pela qualidade do material entregue, vale a pena. E se você é colecionador e fã de Senhor dos Anéis, considere seriamente ir atrás dessas edições para sua coleção.